Oi, meu povo! Casamento sem brigas aqui, né, amor? Exatamente. Hoje é dia 4 de dezembro, final do ano chegando e licença paternidade do Yukias acabando também. É isso mesmo. É quase uma licença maternidade dobrada aqui em casa e a gente explica por quê. Nathan nasceu no dia 11/7 de 2025. O Will volta a trabalhar dia 15 de dezembro. O que aconteceu, meu Deus? Todos os direitos possíveis e imagináveis o Will podia tirar, ele tirou para Tudo nos que tinha acompanhar nesse acumulado, mês. férias, né? Tudo. Tudo, né, amor? Então foi um período bastante interessante. Como que você se sentiu nesse momento que você pôde compartilhar com a gente sua folga, seus dias que seriam de descanso? Como que foi Foi passar com isso a que você gente esse perguntou. período? Foi isso que você perguntou. Essa nossa conversa aqui, esse nosso vídeo, é inspirado numa conversa que a gente teve ontem, que a Paty me perguntou se em teoria teria valido a pena, né, tirar todo esse tempo, se eu estava precisando de descanso. E aí eu achei interessante Se essa você conversa. gostaria de viajar, que eu perguntei, né? Isso, você está precisando viajar, foi isso, Você né? tá Eu acho que cansado? foi essa pergunta que você fez, né? Se eu Foi. estava precisando. E eu achei interessante porque como aqui no canal a gente tem um quadro que fala sobre paternidade, né? Paternidade, maternidade, essa aplicação prática, né, da vida familiar. Eu achei interessante a gente tentar replicar a conversa de ontem para poder ficar registrado aqui, né, para pessoas que estão entrando nesse novo mundo aí da paternidade, né, e que as nossas experiências possam contribuir um pouco, né, com vocês aí. Igual a Paty falou, Nathan nasceu 11 de julho de 2025 e eu tive a oportunidade de acompanhá-los, né, até agora o mês de dezembro. E a pergunta da Paty foi uma pergunta interessante porque ela queria saber se eu estou precisando viajar, porque como aconteceram várias mudanças aqui em casa, né, com a chegada desse novo cidadão aqui, O novo se cidadão tá aqui, gente. exato. Se, em teoria, foi uma coisa muito pesada. E eu sei que alguém pode estar ouvindo falando assim, poxa, como que a Paty vai fazer uma pergunta dessa se foi ela que pariu, se foi ela que gestou, como que ela vai fazer uma pergunta dessa? Só que eu achei interessante a pergunta, porque mesmo todo mundo sabendo que o peso acaba sendo um peso maior em relação à mãe, a preocupação da Paty mostra o tanto que Você foi participativo. não, e o tanto que o nosso relacionamento, ele tem um grau de importância. Sim. Porque mesmo você enfrentando determinadas mudanças, enfrentando determinadas dificuldades, você abrir o canal de comunicação para saber também como eu estou lidando com essas dificuldades, isso é extremamente importante, entendeu? E aí o que eu respondi para ela foi o seguinte, que no final das contas, eu não me senti cansado, é lógico que eu me senti numa situação totalmente Nova, diferente, né? nova, mas extremamente gratificante. E era uma coisa que a gente já conversava antes, né? Que a gente falava que quando as pessoas vão relatar a chegada de um filho, elas sempre relatam as partes ruins. Mas por que elas relatam as partes ruins? Não porque elas são maldosas ou porque elas querem enganar, não, é porque a parte ruim ela é mais fácil de ser retratada. Então, quando você vira e fala bem assim, eu não durmo mais de noite numa pegada só. A pessoa que já teve insônia em algum dia da vida, ela consegue enxergar perfeitamente o que é isso, ela consegue sentir. A experiência acaba sendo muito real em relação a isso. Mas quando você fala de um simples olhar do seu filho, não fica tão evidente assim. Isso. Então perceba que a gente até mencionou a questão da troca de fraldas, Exato. que é uma experiência que não é só um cocô, um xixi, mas é você interagir com seu filho, Sim, ver ele te sim. notando, te respondendo, né, brincando com você. É uma experiência, na Sim. verdade. Aí eu falei para ela, né, que da minha forma de enxergar, determinadas coisas que a gente julga simplesmente como tarefas, no momento que você vai vivenciando, você percebe que não são simples tarefas, elas fazem parte também da boa experiência. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, quando a gente pensa num bebê, quando a gente pensa na chegada de um filho, é evidente para quem é tio, é evidente para quem é a família próxima, mas que não vai acompanhar o tempo todo, que existem coisas boas e coisas ruins. Uma coisa boa poderia simplesmente ser a oportunidade de brincar com a criança. Só que na cabeça da pessoa, na hora de trocar fraldas, é como se
a gente colocasse um pause e a relação que você tem com seu filho não fosse continuada naquele momento, não fosse aumentada naquele momento. Como assim, Uquias? É como se você fosse lavar louça. Quando você lava a louça, quando você lava um prato, o prato não interage com você. Então, você lavar ou não é indiferente. Então, se você puder colocar um prato na lava-louça, você não perde nada com isso. Só que quando você pensa num filho, deixar de trocar o filho, você perde. Então, por exemplo, foi exatamente isso que a gente conversou. Se por um acaso a gente tivesse a oportunidade de ter um filho e jamais trocar fraldas dele, sem perceber, você estaria perdendo muita coisa. Sim. Por quê? Porque na hora que você está trocando fralda, o que incomoda. Só que não é só a parte do dever a ser cumprido. Naquele momento ali, é um momento que vocês trocam olhares, é um momento que você continua vendo o desenvolvimento dele, é um momento que você percebe determinados movimentos que não vinham antes, é um momento que ele começa a tentar alcançar as coisas, é o momento que ele começa a perceber determinadas coisas. O próprio corpinho, né? Exato, o próprio corpo. Então, é interessante porque a tarefa, ela passa a ter um sentido diferente. Ou seja, tudo aquilo que você faz porque ele precisa também passa a fazer parte daquele mapa, né? Daquele quebra-cabeça que é a sua relação com o seu filho. Sim. Então, a relação com o seu filho não é exatamente no momento que ele está sorrindo, mas faz parte do momento que ele chora. Não é exatamente no momento que você entrega um brinquedo, mas é também quando você o limpa. Então, foi muito interessante porque a partir do momento que você consegue enxergar que a sua relação vai ganhando solidez, espessura, com cada coisa que você vai fazendo, você percebe que aquele cansaço que em teoria viria simplesmente do acrescentar de uma nova tarefa, não é exatamente desse jeito. Então, por exemplo, se alguém pedisse para eu limpar, para eu lavar louça todas as vezes que o Natan faz cocô, perceba que isso aí com certeza seria mais um acréscimo que não teria nada voltando, né? Então é uma coisa que tira seu tempo e não tem nenhuma retribuição, né? Não volta de forma direta, né? Sim. Entendeu? Só que no caso dele, não. Quando o seu filho precisa de você, esse necessitar também faz parte da sua relação com ele. Também faz parte do tempo que você investe nele, né? Então eu achei isso interessante porque ao mesmo tempo... E por que isso é interessante, né? Porque isso diminui o peso e o desgaste que viria de uma coisa sem contraprestação. Sim. Então, se fosse simplesmente um lavar louça, isso simplesmente me colocaria numa condição onde eu só gasto meu tempo e me canso. E aí pode ser que nesse caso, sim, eu falaria, poxa, é interessante a gente descansar, é interessante tirar um tempo. Mas a partir do momento que um aprender, né? É um conhecer, você não tem esse peso. É gostoso, entendeu? né? Exato. É uma exploração de novidades, né? Gostosa, né? Exato. De descoberta mesmo, de aprendizado, de interação. Sim, e uma coisa, e aí eu acho que um ponto também importante para quem está entrando nesse mundo agora, é entender que durante esses primeiros meses, a gente não tem que fazer só o que necessita. Então, a Paty consegue cuidar do Natan sozinho? Consegue. Eu até falei com ela, ela falou assim, não ia conseguir. Não, consegue. Consegue porque você não vai deixar o bebê morrer, você não vai deixar ele necessitado. Não, você vai dar seus pulos, vai dar seus corres e você vai conseguir fazer. Só que durante esses primeiros meses, o mais importante não é fazer só o que necessita. Também ali você está construindo uma nova percepção por parte do seu esposo ou da sua esposa de quem é esse novo o Ilquias na função de pai. Como assim, Ilquias? A Paty me conheceu como namorado, me conheceu como noivo, me conheceu como marido. Ela não me conhecia como pai, ela me conhecia como tio, né? Me conheceu como primo, mas ela nunca me conheceu como pai. E entender a condição de pai, sabendo que a condição de pai também acaba interferindo ou influenciando a condição de marido, isso é extremamente importante para saber como que isso acaba sendo... como que isso vai se comportar, né? Como é que essas influências vão interagir entre si. E por que isso é importante? Porque, ao mesmo tempo, isso também está acontecendo com você, né? Ao mesmo tempo, você sendo mãe,
você continua sendo esposa, e aí você vai... São vários papéis sociais. Exato, e aí tempo, você né? tem um excesso de atividades que você não tem a possibilidade de falar não para essas condições, para essa situação que exige de você o tempo todo. O Natan ali mamando, o Natan precisando de carinho, precisando de apoio, e vai te sugando energia. Ao mesmo tempo, você acaba lidando com uma pessoa que tem a opção de fazer isso ou não. Né? Então, por exemplo, eu posso simplesmente falar, não, vou estar do seu lado, ou simplesmente posso falar, não, quando você necessitar, você me fala. E aí perceba que isso também vai construindo quem é o novo Ilquias, né? Quem é esse Ilquias a partir da chegada de uma pessoa na sua casa que nunca mais vai embora, né? Ou pelo menos não vai tão cedo, né? Então, fazer só o que necessita vai diminuir, na verdade, vai dificultar que a relação de vocês cresça durante a chegada do novo filho. E por que isso é importante? Porque mesmo durante a gestação, se você for utilizar a ideia de eu só faço o que precisa, do que necessita, você pode deixar de acompanhar a esposa nas consultas. E isso, infelizmente, pode ser que ela receba uma notícia ruim e você não vai estar lá. Isso demora para te construir como pai também. Porque quando você está ali o tempo todo experimentando isso, vivendo isso, né? Por exemplo, cada consulta, compartilhando cada consulta, cada exame, cada imagem, cada laudo, cada fala do médico, entendeu? Quando você vai fazendo tudo isso, isso também vai te ajudando já a lidar com essa nova situação. Então, ao longo desses meses, eu fui percebendo o seguinte, que graças a Deus eu acabei tomando a decisão certa, que foi essa decisão de não fazer só o que precisa, né? De fazer além. Então hoje, aí quando a Paty me perguntou, eu falei, não, eu faria do mesmo jeito. Né? Eu fiquei um tempo mais ausente, né, na academia. Nas redes também. Nas redes. A Paty voltou antes para a academia, antes de mim e tudo. Muito antes. Eu passei por uma cesárea, só contextualizando pro pessoal. Eu passei por uma cesárea, porque o Natan acabou sendo muito grande. Ele foi um bebê que nasceu com 4 quilos 340. E não tinha como, foi uma cesárea. E durante os 30 primeiros dias, mais de 30 dias, na verdade, eu não troquei uma fralda do Natan. Todas foram o Ilquias que trocou. Todas. O Will trocou todas, desde o primeiro momento do nascimento dele, até que ele, por estar sem treinar e fazendo o movimento com o peso do Natan, e a gente teve que adequar a nossa casa, que é de 2 pavimentos, na parte superior são os quartos, na parte inferior tem o escritório, a gente desfez o escritório, desceu uma cama do quarto de hóspedes e a gente ficou todo mundo aqui hospedado aqui embaixo, então até o quartinho do Natan a gente nem usava, a gente teve que se adequar como dava aqui, e o trocador do Natan passou a ser nossa cama. Então a cama, por ser mais baixa, esse movimento de sobe e desce, juntamente com deixar de manter ali o tônus muscular, porque o Will parou a academia para poder nos acompanhar integralmente 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele se lesionou quando foi colocar o Natan no berço. Ficando velho, né, pessoal? Aí ele que tá falando. E aí, quando ele se lesionou, ele realmente ficou muito ruim das costas, foi quando eu fui trocar o Natan. Quando eu fui trocar o Natan ali nos primeiros dias, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu não sabia trocar o Natan depois de 30 dias dele nascido. É claro que assim, a gente não tinha a mesma habilidade, eu não tinha a mesma habilidade que o Will tinha desenvolvido nesse período. Então, assim, eu fazia, e além disso, né, com ainda a recuperação da cesárea em andamento, a gente fica meio bamba das pernas, é meio estranho. Então, eu realmente via e vejo no Will um porto seguro nosso aqui em casa, sabe? Eu posso cuidar do Natan de forma tranquila, mas eu sei também que ele tá cuidando do Natan e de mim, da nossa casa e dos nossos animais, que o Will ficou por conta também de cuidar dos cachorros, que antes eu cuidava eventualmente, né, até ali no final da gravidez eu ainda brincava, cuidava dos animais. Não fiquei indo lá fora por conta da cesárea com eles soltos, né, para evitar qualquer dano, mas assim, eu realmente me senti coberta por você, sabe? Legal. E assim, e o mais interessante é ver que gerou esse efeito, entendeu? Porque quando você me perguntou, eu achei legal, entendeu? Porque você não precisava ter perguntado, entendeu? Você não precisava ter... Porque eu sei que o foco são vocês dois, entendeu? Eu sei que é aquele momento que a maior mudança aconteceu na sua vida,
o Nathan é o que mais precisa, só que ao mesmo tempo perceber que ainda continua, né, essa troca, essa preocupação, esse intercâmbio, né, de demandas, né, de verificar se o outro está bem, se não está. Eu achei isso interessante. Então, no final das contas, valeu muito a pena. Eu recomendo, né, quem puder ficar acompanhar esses primeiros meses, não simplesmente acompanhar com uma ideia de obrigação, mas uma ideia de diminuir um pouco a carga, né? E, ao mesmo tempo, ter a oportunidade de aprender determinadas coisas que normalmente a gente não vê por aí. Eu nunca ouvi alguém falando que existe uma forma de se relacionar com seu filho quando você está trocando a fralda, entendeu? Quando ele tá cagando em você entendeu? Então, assim, é interessante porque... Literalmente. Porque normalmente você só fica com aquela ideia assim, não, na hora que ele tá acordado ele tá rindo pra você. Não, na hora que ele tá chorando também. É um momento de brincadeira, é um momento de acalento ali, de trazer conforto pro bebê. Sim, e outra coisa, fazer um pouco disso de forma intencional, eu acho que também acaba dando a oportunidade de poupar determinados problemas no futuro, que foi uma coisa que a gente conversou, né? É evidente que eu tenho uma noção um pouco cinzenta, né? Um pouco nublada do que foi essa mudança para você, mas eu não tenho noção o quanto isso realmente mexe com você, né? O quanto esses hormônios alterados aí mexem com você quando percebem que eu não tô sofrendo da mesma forma que você. E isso é extremamente complicado, porque você pode pensar assim, não, eu suporto, eu aguento, e é normal, quando eu precisar, ele vai fazer, ele vai estar ali por mim. Só que ao mesmo tempo você pode olhar e falar assim, cara, por que ele está conseguindo dormir? Por que ele não está sentindo dor? E aí gerar todo um ressentimento, que é o que a gente falou sobre isso, né? Então, fazer além do que necessita diminui a chance de um ressentimento. Porque o ressentimento, ele pode surgir a partir do momento exatamente dessa vontade que seja meio a meio. Da comparação, né? Exato, e da vontade que seja meio a meio tudo, né? Sim, e aí comparando, a minha vida sofreu determinadas limitações que ele não sofreu e ele não percebe, entendeu? Sim. Não faz nada pra correr ali no páreo, né? Sim, e aí foi por isso que eu te falei, né? Que se eu pudesse, eu faria 100%. E eu sei também que se você pudesse, você faria 100%. Só que aí eu acho que é o último ponto que eu queria trazer, é que durante esses 5 meses, né, eu também aprendi o seguinte, que parte de ser um bom apoio, parte de ser alguém que está ali 100% presente, é também não fazer tudo quando é solicitado. Que lembra que foi o que eu te falei? Eu falei bem assim, quando você pede para mim, fala bem assim, não, pode deixar que eu faço. A minha vontade é falar, não, eu vou fazer o tempo todo. Só que se eu for fazer o tempo todo tudo, isso também diminui sua experiência da maternidade. Sim. Então eu percebi isso, que é extremamente complicado, que é você compreender que quando a pessoa te pede para não fazer nada, você também não tem que fazer nada. E aí foi o que eu te falei, né? Eu falei assim, não, a duras penas eu entendi isso, mas mesmo assim eu quis estar presente e parado ali, mas falando assim, olha, eu não vou fazer nada porque você me pediu, mas eu tô aqui caso você precise, né? Isso aconteceu aqui em casa porque com mais ou menos 1 mês e meio para 2 do Nathan, eu falei pro Will, amor, não precisa mais acordar nas madrugadas, pode deixar que eu vou acordar e eu fico com o Nathan, porque não fazia sentido para mim 2 pessoas estarem acordadas, sendo que só eu ia amamentar e o Nathan logo na sequência voltava a dormir, entendeu? Então assim, pra que eu ia desgastar você com interrupção no sono se eu precisava de você inteiro em outros momentos para que eu pudesse descansar, entendeu? Sim. Então foi uma troca bastante interessante nesse sentido também, né, amor? Só que é aquele negócio, né? É uma percepção fina. Só que inicialmente você fica com aquela ideia, cara, como é que eu vou estar descansado se ela não está descansando, entendeu? É como se você estivesse sabotando o time, entendeu? Sim. Só que ao mesmo tempo eu percebi que não é essa a minha função. A minha função ela pode contar comigo? Pode. Então é isso, entendeu? Eu acho que eu deixo isso claro para ela o tempo todo, sim. Isso. Eu tenho que deixar claro, porque às vezes
o marido, eu enxergo que ele já tem essa ideia. Não, ela pode contar comigo. Mas... Ele não verbaliza, ele não se coloca de prontidão. Exato. Aqui em casa, uma coisa que desde o início a gente assentiu muito bem, não foi, amor? Foi virar e falar assim, com muita clareza: amor, eu preciso de você pra isso. O Will larga o que ele estiver fazendo pra ir acudir a gente. Da mesma forma, amor, pode deixar comigo, pode deixar, então ele sabe que pode deixar. Mas ainda assim, havia uma sensação, que é o que ele tá falando, de culpa. Por quê? Porque ele se sentia culpado e muitas vezes deixar a atividade que eu falava que podia deixar comigo, como se ele não tivesse me dando cobertura necessária. Então, ele demorou a processar que quando eu falava tá tudo bem mesmo. Sim. Né, é porque a vontade, foi igual eu te falei, a vontade de fazer 100%, mas foi igual o exemplo que eu te falei. Se eu pudesse fazer 100% durante esses 5 primeiros meses, né? Eu diminuiria a sua experiência de mãe, entendeu? O sabor da maternidade seria diluído, sabe? Até essa construção desse vínculo, que é uma coisa forte e tudo, ele seria diminuído se eu fizesse tudo. Porque é uma construção diária. Exatamente. Então, eu entendi que ser apoio é também não fazer nada quando solicitado, quando eu entendeu? Falo, não, pode deixar. Exato. Porque agora tá tranquilo, né? Assim... Aqui são reflexões depois que a gente já passou, né? Mas quando ela me pediu pra... Não precisa, eu fiquei meio assim, eu falei, caramba, meu, mas eu tô aqui à disposição, entendeu? Agora eu vou ficar dormindo, entendeu? O que eu vou fazer, né? Exato, mas assim, acabou dando muito certo, porque pra ela, ela se sentiu mais confortável em acordar à noite e amamentar e dormir um pouco mais durante o dia, né? No início da manhã. E aí o Will tá mais descansado, então ele tem mais energia também para poder ficar com o Nathan nesse período que eu eventualmente precise dormir ou descansar. E aí, quando a gente fala da questão do ressentimento, isso vai ser... A gente pode aprofundar num outro vídeo, né, amor? Mas assim, quando o cansaço bate, porque tem noites e noites. Então assim, hoje o Nathanzinho tá acordando no máximo 2 vezes à noite. Quando alguma coisa muda muito na rotina, 3, né, amor? Mas em regra tá uma vez. No início ali, quando ele acordava mais vezes, ou eventualmente se a gente recebesse alguma visita, ele ficava fora da rotina e acordava até mais vezes, isso gera um cansaço extremo. E esse cansaço de você dormir de meia hora, uma hora, 2 horas no máximo, ele te desgasta a tal ponto que você tem uma tendência como mãe a ficar chateada porque o seu esposo não tá desgastado junto com você. Você entende? E assim, em que momento que isso surge? Surge pela vontade de descansar, mas não faz sentido a outra pessoa estar acordada só pra se cansar com você. E aí isso pode sim gerar um ressentimento no relacionamento e às vezes o pai nem saber por que a mãe tá estressada com ele, sendo que tem toda essa situação além da questão hormonal em si, né? A fadiga mesmo física. E a gente aprofunda isso, vocês colocam aqui se vocês desejam que a gente fale mais sobre esse assunto em um outro vídeo, né, amor? Coloca sim aqui. Sim, fala sobre Então essas são as nossas percepções aí dos 5 primeiros meses, né? E a gente quer agradecer muito, eu e Nathan, agradecer muito esse papaizinho tão dedicado, tão maravilhoso, tão companheiro, tão parceiro, viu, amor? Foi ótimo estar com você nesses dias. Agora você vai voltar a trabalhar, não sei nem se você andar com minhas pernas. Sabe sim. Eu que agradeço a preocupação aí também, entendeu? De me perguntar, de continuar sendo... esposa? Essa maravilha que você é. Ô, meu amor, eu te amo, vida. Então, beijão, pessoal. Era só pra compartilhar mesmo com vocês aí. E que você que vai ser pai ou que já é pai fresco, né? Como os colegas do serviço falam. Que vocês não precisam ter medo não, né? Devagar, cada dia ali, vai aprendendo, lendo alguns livros, estudando, buscando uma certa orientação e sendo intencional em cada atitude, vai valer a pena. É bem legal. É isso. E se vocês desejam algum material sobre a maternidade ou a paternidade, vocês coloquem aqui, desejo, quero, que a gente envia para vocês também um material, tá bom? Não é isso, amor? Isso mesmo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.